Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que foi pra Noruega comemorar os 25 anos da Tente e voltou com a ideia de uma convidada inusitada aqui pro nosso Jetlag. Pois é, hoje nós vamos sair da caixinha. Eu sou o Gustavo Borges e eu estou aqui com a Kátia, que é moçambicana e, por mais óbvio que pareça, fala português. Pois é, meu nome é Kátia, eu sou de Moçambique, Maputo especificamente, a capital de Moçambique, e moro agora na Noruega, mas já passei por vários lugares e espero que agora ter uma conversa com o Paulinho e com o Gustavo sobre a minha trajetória. Muito bom, gente, olha isso, olha esse sotaque, que delicioso. Não é? O pessoal vai ter que concentrar dessa vez, Paulinho. São coisas que não passam pela nossa cabeça, né? Gente brasil-cêntrico, né, Gustavo? A gente tava sempre pensando assim, onde que tem brasileiro pelo mundo pra gente gravar e tal. E de repente esbarra no caminho do Gustavo, a Kátia. Ele vai contar toda essa história aqui. Mas por que não gravar com uma moçambicana? Ela fala português. Então a gente vai conhecer a história dela. É a nossa terceira vez na Noruega, mas agora de um jeito diferente. Com a Kátia, que vai contar como chegou lá e todos esses lugares por onde ela passou antes de encontrar o caminho na Noruega. Ou o caminho da Noruega. O Gustavo, a gente tava, né, todo mês a gente fica conversando o próximo tema, quem que é convidado e tal, e assim, a gente já gravou, quantos episódios já, Gustavo? Deixa eu conferir aqui pra eu não falar besteira. Mais de 60. A gente já gravou 72 episódios do Jetlag. Uau. Nossa, nem eu tinha esse número. E desde quando é isso? A gente começou em 2019. A gente começou em abril de 2019. Então dá pra imaginar, né, que no começo tinha bastante gente, era fácil de encontrar, mas o tempo vai passando e todo mês a gente tá aqui discutindo com quem que a gente vai falar no próximo mês e tal. E no último episódio o Gustavo falou que iria pra Noruega pra comemorar os 25 anos da Tente. E lá ele conhece a Kátia e demora pra se tocar de que ela seria uma grande potencial convidada pra esse episódio, né, Gustavo? Foi preciso a Eliane me sacudir aqui pra eu poder sair fora da caixinha. Eu tava comentando aqui com a Eliane sobre quem eu chamo e tem algumas opções e tal, porque a gente não chama só porque é brasileiro e mora fora, né? Tem que ser um brasileiro que mora fora, que é cristão, que entendeu por que ele tá fora do país. Sim. Eu tenho que conhecer essa pessoa, o Paulinho, a gente conversa antes, a pessoa tem que aceitar, tem que achar uma agenda, tem toda uma dinâmica. E aí eu tava aqui com alguma dificuldade pensando e ela falou, por que você não chama a Kátia? Eu falei, mas a Kátia não é brasileira. Ela falou, mas dá, uai. Porque o nosso público entende português, né? Uhum. E a Kátia fala um português tão bem, parece até que é nativo. Eu já passei por essa caída de ficha aqui no podcast também, quando a gente gravou com os convidados de Angola. E depois de Moçambique também. Eu falei, poxa, dá pra gente conversar com gente, né, que fala português em outros lugares foi também, eu, Paulinho. Né? 3 anos atrás eu fui pra África do Sul e fiz uma conexão em Angola. Aí desci lá no aeroporto internacional, cheguei na lanchonete e fui falar com um rapaz que tava lá pra servir. E fui sem nem pensar, né? Comecei a falar inglês. E ele me respondeu em inglês. Tava no aeroporto, né? No aeroporto, ele me respondeu em inglês. Eu com essa cara de gringo. Quando ele vira pro colega dele do lado e fala em português, a minha ficha cai, os meus olhos se abrem. Falo, gente, eu tô num outro país e aqui também dá pra falar meu idioma. Foi muito legal. Se eu posso perguntar, em relação ao sotaque, não é complicado pra vocês, brasileiros, entenderem o nosso sotaque? Porque eu sei que é muito diferente. Não é tão diferente. Eu acho que assim... a velocidade. Sim, não, porque, como eu falei, a gente já gravou outras vezes, não no Jetlag, mas dentro do podcastirmãos.com a gente já gravou. Nós temos contato com pessoas de Moçambique, de Angola, com quem a gente de vez em quando conversa ou escuta alguma coisa. Às vezes é só uma questão de sintonizar o ouvido mesmo, né? Porque os nossos ouvintes nem todos têm esse contato. Até com portugueses a gente tem essa dificuldade. Quando a gente vê um português, jogador de futebol falando assim na TV, você fica, peraí, não, ele tá falando português, mas não é bem português e tal. Mas quando a gente concentra, a gente vai. E depois de uns minutinhos ouvindo o sotaque, eu acho que fica bem mais fácil. Pode ficar tranquila. Todo mundo vai se acostumar. Deixa você começar a contar a história que vai todo mundo acostumar.
E estamos muito felizes, obrigado, Kátia, por aceitar o convite. E a gente quer conhecer a sua história. Essa história o Gustavo conhece um pouco, eu ainda não conheço nada. Você disse que passou por outros lugares antes de chegar na Noruega. Eu também sei que você é casada com um moçambicano, né? Que estão juntos aí na Noruega, mas eu quero entender essa história. Você é cristã, isso eu imagino também, porque estava envolvida no aniversário da Tente lá. Inclusive, Gustavo, como é que foi essa viagem pra Noruega comemorar os 25 anos da Tente? Pois é, Paulinho, foi muito legal, muito legal. A gente passou uma semana lá na Noruega, o time internacional da Tente. Então, todos os países onde temos escritório mandaram representantes. Então, tinha gente dos Estados Unidos, da República Dominicana, da Nigéria, da África do Sul, da Índia, do Brasil. Foi engraçado, você falou Nigéria e Nigéria 2 vezes, parecia um eco. Eu falei, não, mas... Falei Nigéria 2 vezes? Falou com uma convicção, assim, ó. É porque eram 2 times, né? É porque eu pensei em 2 pessoas. O Vitor e a esposa, que são líderes da Tente Nigéria, e tem a Praise, que ela é da equipe da Tente Internacional, que ela também é da Nigéria. Então tá certo. Eu fui falando os países e fui passando as pessoas na minha cabeça, entendeu? Mas o engraçado é que foram 2... A Nigéria foi uma atrás da outra, assim, sabe? Uma atrás da outra. É porque a minha mente organizou a turma, né? Mas só teve 2 países que não foram os representantes, que é o Níger, não é a Nigéria. Ah, tá. E a Libéria, por problemas de visto, não conseguiram ir. Mas foi muito legal, a gente tem outras pessoas no board da Tente, né, na diretoria da Tente Internacional, que são alemães, finlandeses, suecos, que estavam por lá, noruegueses, que não são da Tente Noruega, mas da Tente Internacional. Então tava um time bem legal lá, a gente passou 5 dias num acampamento, fazendo planejamento estratégico, olhando pro que deu certo nesses primeiros 25 anos e começando a sonhar o que a gente vai fazer nos próximos 25 anos, organizando para que todos nós possamos trabalhar em conjunto. Algumas atividades que a gente vai fazer são atividades que a gente pode ter sinergia entre os países. Tem material que a gente produz que o outro país pode utilizar. Enfim, a gente precisava se conhecer mais. E aí a gente também aproveitou para fazer uma análise de culturas. Então foi bem legal a gente olhar como que é culturalmente cada um dos membros da equipe e como essa equipe pode andar junta. Foi muito interessante. A gente deu muita risada de ver o quão culturalmente nós somos diferentes. Legal. E isso é um bom aprendizado, né? A forma como a gente se relaciona com cada um. Eu, por exemplo, sou muito orientado a pessoas. Então eu tenho dificuldade de trabalhar com gente que é muito orientada ao horário, que precisa que comece e termine tudo na hora. E pra mim, se a conversa tá muito boa, é um pecado cortar a conversa no meio só porque acabou o horário e agora a gente tem que ir pro almoço porque é o horário do almoço. E pra eles é assim, eu combinei com a cozinha que tem o almoço, então se eu não chegar lá na hora, eu estou desrespeitando o cozinheiro que se preparou pra estar tudo pronto na hora. Então é muito interessante a forma diferente de ver. E como a gente trabalha junto, uma equipe global, isso daí dá muito trabalho, né? Muito trabalho, porque os brasileiros têm a fama de chegar atrasado, os noruegueses têm a fama de não se interessar pela equipe, querem só saber nas entregas, no horário, sabe? Então foi legal a gente ver que não é que eles são chatos ou que eles não gostam da gente, é que eles pensam diferente, que é uma outra cultura. Então isso foi muito legal. E aí quando foi no sábado, a gente teve a celebração de 25 anos da Tente. Tinham mais de 100 pessoas lá e o Steiner, nosso fundador, ele convidou a Kátia e a mim para dirigirmos a reunião. Então também foi muito gostoso, a gente chamava as pessoas que iam falar, fazia comentários sobre o que eles estavam falando, a gente deu muita risada, a gente quebrou um pouco a rigidez norueguesa, trazendo, né, a nossa... A gente começou a reunião falando em português, todo mundo arregalou o olho, o que é isso? Depois a gente mudou pro inglês, foi bem divertido e foi essa oportunidade que eu tive de conhecer a Kátia pessoalmente. A gente já vinha conversando desde que ela fez o Go Equipped uns anos atrás, foi o quê? Em 2023 que você fez, Kátia? 2024, início de 2024. 2024. A gente já vinha conversando algumas reuniões porque existe um sonho de começar uma Tente lá em Moçambique, estamos trabalhando nesse sonho, mas foi a primeira vez que a gente se encontrou. O marido dela estava lá, conversei um pouquinho com ele e tinham alguns outros da igreja da Kátia. E a Kátia me convidou para pregar na igreja internacional que ela faz parte no domingo seguinte. Então aí a gente se encontrou de novo e foi muito legal chegar nessa igreja internacional dela, Paulinho. Tem uma questão cultural aqui interessante. A igreja me parece ser uma igreja luterana, bem grande. E essa igreja embaixo tem uma sala que é como se fosse uma capela, um espaço para um culto menor. E a gente chegou, o culto era às 15 horas. A gente chegou lá 5 para as 15, por aí, 10
10 minutos antes. E tinha um monte de chinês saindo. Um monte. Aí eles saíram todos os chineses. Aí a Kátia mais o time dela lá da equipe internacional reorganizou o espaço e a gente começou o culto da igreja internacional, porque tinha acabado o culto da igreja em chinês. Dentro do espaço da igreja luterana que teve seu culto domingo de manhã. Olha, bem aproveitado o espaço. É, o mesmo prédio abraçando diferentes culturas, né? Muito legal. E foi interessante porque no domingo de manhã eu fui pregar numa outra igreja norueguesa, que no prédio delas à tarde funciona uma igreja ucraniana. Então, assim, como existe muitos expatriados, muitos imigrantes, existe a necessidade de fazer cultos e adorar no seu próprio idioma. E lá na Noruega eu imagino que não dá mais pra comprar espaço pra construir templo, né? Porque é caro demais. Então o pessoal faz um aproveitamento, né? A igreja da Kátia é internacional, então tinha gente, fiquei espantado, tinha até alguém do Sudão do Sul, Paulinho, lembra que a gente gravou um episódio do Sudão do Sul? Conheci um sul-sudanês. Que legal, parabéns pra Tente, a gente se sente um pouco parte disso também, né, ajudando. Certamente são. Aqui conhecendo brasileiros pelo mundo e agora moçambicanos também. Ó, só pra mencionar, a gente já teve um peruano no Rio de Janeiro, que a gente gravou, a gente até falou, nossa, seria legal a gente começar a pensar em outros povos também, outros países, né, mas paramos por aí, agora a gente volta nessa empreitada, trazendo a Kátia por aqui, que foi parar na Noruega, mas vamos deixar a Kátia falar, que a gente quer ouvir esse sotaque. Tomamos conta do podcast, mas vamos lá, Kátia. Pra gente aqui do Brasil é muito distante, muito distante. Maputo, Moçambique, como que foi, enfim. A gente quer entender esse seu caminho pra chegar na Noruega. O que foi que te fez sair de Moçambique, enfim. Pois é, então, eu fui nascida e criada em Moçambique, Maputo especificamente, eu disse. Passei a vida toda lá, até que eu sempre tive o desejo de morar fora, sempre tive o desejo de estudar fora, então isso sempre esteve na minha mente. Em Moçambique, por muito tempo, o nosso governo tem oferecido bolsas de estudo para estudar em vários países do mundo. Então, quando eu tinha 18 anos, por aí, eu me candidatei para uma bolsa de estudos para a Malásia. Nós fomos selecionados num grupo de 20 e poucos estudantes e 10 de nós foram levados para fazer geociência de petróleos e engenharia de petróleos na Malásia. Isso, o que? Uma graduação? A licenciatura. 5 anos, que seria o primeiro ano, aquele ano de foundation, eu não sei qual é o termo em português. Sim. E depois 4 anos, que é da licenciatura em si. Então você foi para 5 anos na Malásia, assim. A história, né, começa com tudo já, assim. Não é assim um intercâmbio, fiquei 15 dias, não. 5 anos para estudar na Malásia, já de cara. Você fez sua faculdade toda na Malásia. Exatamente. Eu já tinha começado a estudar em Moçambique, eu fiz engenharia mecânica em Moçambique, mas nessa altura também estava à procura de bolsas de estudo e eu consegui essa bolsa para fazer o curso de engenharia de petróleos. Então, interrompi o curso em Moçambique e fui para a Malásia nesse grupo de 10 estudantes. Em 2016, eu fui fazer engenharia de petróleos. Gente, a Kátia trocou de microfone aqui, que não estava funcionando muito bem o anterior, então não reparem que vai mudar um pouquinho a voz dela, mas é a mesma Kátia aí, tá? Vocês vão reparar pela pronúncia. Quando você disse que você sonhava em viajar pra fora, o que você conhecia, assim, de fora, que te chamava atenção, por exemplo? Um pouco de tudo. Eu acho que a televisão sempre nos dispôs. Nós sabemos muito do Brasil, isso é fato. O sotaque brasileiro pra vocês é tranquilo de entender. Sim, porque é o que nós consumimos desde a infância. A televisão em Moçambique é só... Agora talvez tenha mudado, mas nós crescemos assistindo programas do Brasil. Sei lá, Tudo é Possível, etc. Tudo aquilo que a TV brasileira é o que a gente assiste. Novelas também muito, né? Muito. Sim. Então, nós estamos muito familiarizados com o Brasil, com os Estados Unidos, nem tanto com a Europa. Mas sonho de conhecer o Brasil, você não tinha, assim, tipo... Não necessariamente. Tá. Porque às vezes conhecia demais Que o Brasil vergonha. já, né? Que vergonha. Não, A gente o lá interesse mandando acaba tudo que a gente tem de melhor, nossas novelas. Eu acredito que até muitos moçambicanos têm o sonho de conhecer o Brasil, porque é basicamente o que a gente consome todos os dias. Mas para mim agora é esse interesse porque eu tenho amigos brasileiros, então isso acaba criando uma conexão ainda maior. Agora sim. Mas com a Ásia, Malásia, era algo que passava pela sua mente ou foi a situação Não. que apareceu e ofereceu? O meu pai, ele trabalhava para a empresa nacional de petróleos, que é chamada Petromoc, e ele teve a oportunidade de ir à Malásia 2 vezes durante, acho que eu já devia ter uns 15 anos por aí. Eu fui à Malásia e quando ele voltou
voltou e ele ficou encantado com aquilo, gostou muito da Malásia. E eu me recordo que ele falou especificamente que ele gostaria muito que eu fosse à Malásia estudar engenharia de petróleos. Então, ele colocou a semente na minha mente, mas pronto, isso estava só lá, algo que foi dito. Eu acabei perdendo meu pai quando eu tinha 17 anos, isso é no último ano do ensino secundário, antes de iniciar o ensino superior, que é a universidade. Mas, pronto, a semente estava lá. Então, foi aí que quando eu vi a oportunidade de me candidatar para as bolsas da Malásia, achei, por que não? Então, foi só. Acho que a semente já estava lá plantada e foi uma coisa que eu tentei e acabei me candidatando e graças a Deus já acabei conseguindo. Eu me recordo que essa foi a primeira vez, quando eu me candidatei para essa bolsa, foi a primeira vez que eu fiz algum tipo de jejum. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de jejum ou nada, mas eu queria tanto e eu estava tão encantada com essa ideia que eu me recordo de ter feito um jejum. Eu acho que foi o jejum de retirar as carnes. Eu sempre gostei muito de comer carne. O moçambicano adora comer carne. Então, e eu me recordo que nessa altura eu decidi que eu ia fazer esse jejum enquanto eu esperava pelos resultados da minha candidatura. Foi mais ou menos isso. Eu me candidatei para a bolsa e fui selecionado naquele grupo. E o seu marido também foi selecionado? Sim. Ele fazia parte deste grupo de 10. Ele não era seu marido ainda, né? Não, mas vocês não se conheciam até então. Você foi conhecer lá na Malásia. Nós já tínhamos nos visto na faculdade que frequentávamos antes, em Moçambique. E durante o processo de preparação para a mudança, nós nos conhecemos. O nosso grupo tinha alguns encontros com a organização que estava cuidando da nossa mudança e tal. Então, nós nos conhecemos nesse contexto, mas foi por causa mesmo das bolsas. O interesse, então, pelo petróleo e mineração veio por causa do seu pai, né, que já trabalhava com isso. Isso foi meio que natural pra você também, gerou interesse em você, surgiu a oportunidade, vamos pra Malásia. Sem conhecer nada, sem nunca ter ido, né, pra Ásia, provavelmente. Chega lá pra viver 5 anos na aventura. Conseguiu voltar alguma vez nesse tempo pra Moçambique? Eu nunca tinha morado fora, nunca tinha estado tão longe da minha família por tanto tempo. Então, num primeiro momento até eu diria que foi um choque, foi um pouco difícil, especialmente porque 2 anos antes eu tinha perdido meu pai, então eu sou a única filha da minha mãe. Nós sempre estivemos muito juntas, então estar distante dela foi complicado. Então eu tentei, na primeira oportunidade que eu tive, depois de 1 ano na Malásia, eu já voltei para casa. Fiquei lá por 1 mês. No ano seguinte eu voltei, fiquei por 4 meses. Tive a oportunidade de voltar para casa algumas vezes. Mas e aí, como é que foi esse tempo na Malásia? Para uma africana, moçambicana se adaptar numa cultura asiática. As aulas foram em inglês, pelo menos, né? E o inglês você já tinha encaminhado. Tinha, como quem diz. Sim, tinha, mas eu não estava habituada a falar inglês, assim, diariamente. Foi uma transição meio complicada, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que a minha mudança para a Malásia foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que foi um período em que Deus, primeiro dando um contexto de onde é que nós estávamos. Nós já estávamos na cidade. Quem conhece Kuala Lumpur, se calhar tem essa imagem é uma cidade agitada, etc. Mas o lugar em que nós estávamos era especialmente isolado. Nós estávamos meio que no meio da selva. Isso é um exagero meu, mas nós não estávamos numa cidade e tal. Eu me recordo que havia até alguns macacos que entravam nos nossos quartos, quebravam os nossos ovos, faziam uma bagunça nas nossas casas. Eu me recordo de uma vez ter sido perseguida por um macaco. Eu tive que correr, porque... Meu Deus. Literalmente. 2 vezes isso aconteceu. Então, era um lugar muito isolado. Eles têm isso com os macacos lá, né? Eles não podem fazer um controle populacional nem nada por acreditar que pode ser talvez um ancestral deles que reencarnou no macaco e tal, né? Então eles têm todo esse... Deixa essa em liberdade, né? Os macacos são os donos da cidade. O que eles querem fazer, eles fazem. Então entra na sua casa, rouba a mochila de turista, esse tipo de coisa. E eles eram violentos, onde nós estávamos, muito violentos. Mas eu dou esse contexto todo porque... Então era só o campus da universidade e uma cidadezinha ali perto, Siriskandar, que era onde nós fazíamos as nossas compras, etc. E nós tínhamos uma pequena igreja bem do lado do campus, que era, a gente só apanhava uma van, 10 minutos nós já estávamos na igreja. Eu digo que foi um divisor de águas porque eu acho que a igreja foi mesmo o que fez com que eu me sentisse acolhida na Malásia. Nós fomos a uma universidade em que muitos estudantes moçambicanos já estavam lá. Moçambique praticamente todos os anos envia estudantes para a Malásia, então já havia uma comunidade de moçambicanos bem grande na altura, mas eu acho que também ter aquela igreja, aquele ministério que era específico para a universidade foi algo que primeiro me colocou raízes mais fortes no que diz respeito à minha fé, mas
mas foi o apoio que eu precisava naquele ambiente tão isolado e bem distante da minha casa, distante da minha família, distante de tudo que eu conhecia. Como eu disse, foi a primeira vez que eu morei fora, foi a primeira vez que eu estive distante da minha mãe. Então, veio muita ansiedade com isso, muito medo. Eu me recordo que eu ficava muito preocupada com a minha mãe, sempre que ela não atendia o telemóvel, eu achava que alguma coisa pudesse ter acontecido, mas ter aquela comunidade perto de mim foi algo que mesmo eu me senti abraçada e me senti bem cuidada, eu acho. Que ótimo. E você, então, saiu de Moçambique cristã já, né? Você falou que até fez jejum, imagino que seja pela sua fé. Mas você nasceu num lar cristão? Como que é a sua história de fé? Eu nasci, sim, mas, pra ser honesto, eu não acho que eu tinha um relacionamento pessoal com Deus. Eu era aquela pessoa que, pronto, a minha família era cristã, mas eu só ia à igreja nos eventos especiais, a Páscoa, o Natal, era mais ou menos isso. Eu tinha muita dificuldade em ter esse compromisso com alguma igreja local, etc. A minha família sempre frequentou uma igreja local específica, mas eu nunca me senti muito em casa lá. Então, não cheguei a criar laços fortes com a igreja em si. E eu nunca tive um relacionamento com Deus, até que o meu pai faleceu. Eu acho que quando eu tinha 16 anos, ele adoeceu. E eu me recordo que foi nessa altura que eu comecei a buscar a Deus como quem busca alguma esperança e quem busca a cura, porque eu esperava e pedia a Deus que curasse o meu pai. E eu me recordo que o meu pai não era cristão, ele vinha de uma família católica, mas ele nunca se fundou nessa crença. Eu me recordo de ele estar doente no hospital e eu tentando orar e tentando clamar a Deus, mas também fingindo que eu não estava a orar, porque eu não queria que ele visse, porque eu me sentia envergonhada, simplesmente porque não era algo que ele realmente acreditava. E eu me recordo que meu pai veio a falecer, mas ao invés de sentir-me revoltada e de repente achar que Deus não existe, então nada disso é bom, ninguém é bom, não existe ninguém bom, eu me recordo que eu me senti extremamente abraçada naquela altura. Foi o momento em que eu, apesar de ter perdido meu pai, apesar de ter orado e ter clamado para que ele fosse curado, apesar disso não ter acontecido, eu sabia que eu não estava só. Simplesmente eu tinha essa ciência de que eu não estava só. Havia um Deus que me amava, havia um pai, que eu tinha um pai que jamais ia me abandonar. Então, eu acho que foi nessa altura que começou a se desenvolver. Alguma coisa dentro de mim começou a desenvolver e a crescer. Foi nessa altura, e eu me recordo que foi quando eu comecei a desenvolver uma prática de leitura da Bíblia, a tentar conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Mas eu ainda não tinha mesmo fundado nada, nada estava realmente estabelecido até que eu fui à Malásia. E é por isso que eu digo que a igreja foi muito importante quando eu cheguei lá, porque aquelas sementes que já tinham sido plantadas, aquilo que eu senti quando eu perdi meu pai, tudo aquilo continuou a crescer e a desenvolver quando eu me juntei àquele ministério lá na Malásia. É muito engraçado porque pais cristãos, né, quando tem a possibilidade do filho ir, o principal medo deles é eles se perderem na saída, né? Se afastarem de Deus completamente. Pra você foi o contrário. Foi aí que você se conectou de fato com Deus, porque encontrou uma comunidade lá, né? Exatamente. E eu tô impressionado, assim, que você foi pra Malásia e tinha uma comunidade pra te abraçar lá. A gente fica querendo mandar missionário pra Malásia. Me conta. Tem que mandar, mano. Não é porque tem que tem o suficiente. Me conta aí dessa comunidade. Então, era uma igreja que era, na verdade, gerida pelos estudantes lá. Era meio que uma igreja filha da igreja mãe que estava na cidade de Ipoh. Então, a igreja chamava-se Church of Praise. Então, a igreja principal ficava em Ipoh e eles tinham esse pequeno ministério na universidade, próximo ao campus. Naquele ministério do campus, eram os estudantes que organizavam tudo. Nós tínhamos cultos todos os domingos, nós tínhamos encontros de orações às segundas, nós tínhamos encontros de oração às sextas-feiras, nós tínhamos células, vou chamar de células, cell groups, às quartas, eu acho. Então, nós estávamos sempre conectados de alguma forma, mas também por sermos todos estudantes, não era só uma conexão que era lá quando nos encontrávamos na igreja. Nós sabíamos, eu acho que a cultura da Malásia é muito relacionada à comida, então a gente às vezes ia para as células, tínhamos os encontros de células de estudo bíblico e depois íamos sentar, chamamos de mamak, íamos comer alguma coisa juntos até, sei lá, 0 horas ou 1 hora da manhã e tal. E tudo isso nos conectava, então não era só sobre algum tempo em que passávamos juntos estudando a Bíblia ou algum tempo do culto em si, mas era mesmo um relacionamento. Era uma comunidade. Exatamente. E era tudo gerido pelos estudantes mesmo. Nós tínhamos um grupo de líderes que eram os estudantes que já estavam lá há mais tempo, mas nós também tínhamos um pastor que cuidava de nós. Ele era mesmo como um pai para todos nós, porque ele estava sempre atento às nossas vidas, ele estava muito presente nas nossas vidas, mas nós não tínhamos contato com ele a todo momento, né? Esse grupo era grupo só de moçambicanos ou não? Não. Dos estudantes geral da faculdade? Geral, muitos, porque a Malásia tem vários grupos culturais, eu vou chamar. Havia alguns indianos, alguns chineses, havia moçambicanos, havia alguns do Sudão do Sul, havia pessoas de várias nacionalidades também juntavam-se a esse ministério. E por falar de episódio
episódios históricos aqui, né? O segundo episódio do Jetlag foi da Malásia. Pois Quando é. a gente conversou com a Xênia. Eu tava aqui lembrando da Xênia e lembrando dela contando sobre a Malásia. Olha aí, estamos voltando pra Malásia agora. Achamos que ia voltar pra Noruega, estamos na Malásia, hein, Paulinho? Isso é aquele o coração do homem faz planos, né? A resposta vem do Que céu. legal. Mas o tempo passou, você se formou, imagino, né? Concluiu os 5 anos na Malásia. E aí, o que Já você faz? casou lá? Volta pra casa? Ah, não, tem a história de amor ainda, é verdade, que é na Malásia também. Conhece o marido lá. Paulinho até mudou de posição aqui. Agora Não, peraí, essa parte já aqui se é... preparou. Vamos lá. Então, nós já nos conhecíamos por causa da bolsa de estudos. Depois de termos nos mudado para lá, éramos todos amigos, especialmente aquele grupo de 10, muito conectados, fazíamos praticamente tudo juntos. E o Otton, que é o nome do meu esposo, estava lá comigo. Eu acho que eu já tinha um interesse por ele desde o início, mas éramos amigos todos. E só no quarto ano lá, terceiro ano de estudos, foi que nosso relacionamento começou. Foi enquanto eu estava na Malásia, isso também foi na altura da pandemia. Então, grande parte do nosso relacionamento foi à distância, porque eu tive que ir para uma outra cidade por causa do meu estágio nessa altura. Tá, agora eu me conectei no tempo. Falou da pandemia, eu já sei onde estamos, né? É, onde eu tava, onde você tava, onde todos onde estavam. cada um tava. Onde queríamos ir. O nosso relacionamento iniciou em 2019. Eu ainda estava no campus e depois eu tive que ir para Kuala Lumpur, para a capital, para fazer o meu estágio. Ele foi fazer estágio em outro lugar. Ele ficou a fazer o estágio na universidade e eu tive que ir a uma outra cidade. E a pandemia foi um tempo complicado, mas graças a Deus eu também fui capaz de achar uma igreja em Kuala Lumpur que me recebeu e que me fez sentir muito amada. É muito complicado sair de um lugar para o outro. Eu acho que a igreja tem sido o que faz toda a diferença para mim, pelo menos na minha vida, tem sido sempre achar essa comunidade que me abraça e cuida de mim. Então, eu estive lá por algum tempo e depois voltei para o campus, depois de 8 meses. Voltou de Kuala Lumpur pro campus pra finalizar os estudos. Exatamente, fiquei lá por uns 4 meses. E aí, embora voltar pra Moçambique. Não, nesse período todo, quando eu fui fazer o estágio, foi quando eu conheci a universidade, onde eu fui fazer o meu mestrado depois. Eu me interessei em fazer o mestrado porque eu estava interessada em trabalhar para a companhia para a qual eu trabalho hoje. Eu fiquei a saber sobre essa companhia, eu me candidatei em algum momento para fazer um estágio com eles, mas não consegui por causa da pandemia, eles mudaram muita coisa. Mas eu me apaixonei pela companhia naquela altura, por causa dos valores da companhia, por causa daquilo que estavam a fazer para a indústria de energia, e eu tive esse desejo de trabalhar para essa companhia. Então, eu descobri também que eles ofereciam bolsas de estudo para estudantes que fossem fazer o mestrado nessa instituição chamada AFP School na França. Então, nessa altura, eu tive o desejo de me candidatar para a bolsa de estudos, não só para a bolsa, mas para fazer o mestrado na França. Candidatei-me a isso e, graças a Deus, vocês não fazem ideia do que foi quando eu recebi o e-mail. Sabe? Eles explicavam que eles iam me oferecer a bolsa de estudos. Eu me recordo de chorar, agradecer a Deus, porque eu sabia que eu tinha orado tanto para conseguir e eu estava muito feliz. Quando eu voltei do estágio, eu fiquei a saber que eu tinha conseguido a bolsa para estudar na França. E no mesmo ano, assim que eu terminei os meus estudos, eu terminei os estudos em agosto e em setembro eu já tive que ir para a França. Já foi direto da Malásia pra França? Direto. A gente tá esperando você voltar pra Moçambique, então Moçambique ficou no passado mesmo, né? Pelo jeito. Foi-se embora. Eu tive só que ir para Moçambique por 6 dias, porque as regras, eu não sei porquê, mas eles diziam que eu tinha que voltar para casa primeiro e depois ir para a França. Mas pronto, foi isso que eu fiz. 6 dias em Moçambique e depois disso eu fui para a França direto. Uau. E o Otton foi também? Não. Não, o Otton ficou na Malásia. Ele conseguiu um emprego na Malásia, então ele ficou por lá. E aí? E os planos? E o que passou pela cabeça nesse momento? Eu acho que nós sempre tivemos estabelecido entre nós que o nosso objetivo sempre foi o casar. Nós sabíamos que... Eu vou falar por mim. Eu tinha uma certa convicção de que eu gostaria de me casar com ele e esse sempre foi o nosso objetivo desde o início. E, claro, nós tivemos que lidar com a distância. Foi complicado, com certeza, especialmente nessa altura em que estava tudo muito balançado, mas esse sempre foi o nosso objetivo. E indo à França sempre foi também conectado ao fato que eu queria trabalhar para a companhia que está aqui na Noruega. Então, nós tínhamos definido que se eu conseguisse um emprego cá, era muito provável que ele se mudaria para cá. Caso não, provavelmente eu voltasse à Malásia e me juntasse a ele lá. Mas uma coisa que eu até dou graças a Deus é que nós sempre estivemos alinhados
alinhados nesse propósito, nós sempre estivemos alinhados nesse sentido e cada um de nós estava disposto a fazer o sacrifício que seria necessário, seja ir à Malásia ou à Noruega. Mas, para ser honesta, eu me recordo de estar na França, talvez eu não tenha mencionado isso a ele, mas eu me recordo uma vez estar a orar e no momento de oração eu senti uma convicção muito forte, muito forte. Isso, eu estava já há uns 6 meses na França e eu me recordo de, na oração, sentir essa convicção de que Deus ia nos enviar para cá e que Ele tinha um propósito para nós aqui na Noruega. Então, meio que eu continuei os meus estudos com esse feeling, sei lá, meio que eu vou chamar de convicção de que esse seria o caminho que nós íamos levar. Isso foi em abril de 2000, eu ainda tenho a data, abril de 2023. Eu me recordo de fazer essa oração e sentir essa convicção e só sentir que Deus estava a dizer que este é o lugar em que Ele ia nos colocar. Mas esse emprego seu na Noruega está conectado com a França de que maneira? Só por causa da especialização que você faria na França ou tem algum convênio já que, tipo, estava meio encaminhado? Então, a empresa chama-se Equinor. A empresa patrocina estudantes que vão estudar na França, alguns estudantes na França. Graças a Deus eu fui uma das que foi contemplada por essa bolsa. Então, por causa dessa bolsa eu tive a chance de vir para a Noruega por 4 meses, fazer um estágio no final de 2023. Então, de agosto a 2023 eu estive cá a fazer um estágio e nessa altura eles também lançaram as bolsas para o programa de graduados. Desculpa, não as bolsas, mas as posições para graduados na empresa. Eu me candidatei e foi assim que eu fui contratada para a empresa, no programa de graduados. Depois que terminou o mestrado ou durante o mestrado? Fui contratada durante o mestrado, mas não por causa do mestrado necessariamente, foi só porque foi naquela altura que eles lançaram as vagas. Mas aí você terminou o mestrado morando já na Noruega ou você ainda ficou na França? Eu tive que esperar um pouco em Moçambique, na verdade, e foi nessa altura que nós preparamos o casamento. Nós nos casamos em maio de 2023. Do casamento, lua de mel já nos fiordes. Não foi assim, já não. Foi assim, não foi tão liso, não. Ai. Não foi igual no Instagram e no Facebook, não. Não. Nós nos casamos em maio de 2023. Em junho de 2023 eu comecei a trabalhar aqui na Noruega e nessa altura nós viemos juntos para cá, mas ele veio só com visto de turismo. Então nós estivemos juntos aqui enquanto eu começava a vida cá. Nós estivemos juntos por 2 meses, mas ele ainda não tinha deixado o emprego na Malásia. Ele ainda teve que voltar e esteve lá. Nós estivemos à distância depois do nosso casamento. Quanto tempo? 6 meses. 6 meses? Uau! Até fevereiro do ano seguinte foi quando ele finalmente pôde se juntar a mim cá. Mas por que demorou esse tempo? Pra ele concluir o projeto em que ele estava lá? Não, nem foi isso. Foi mesmo porque nós achamos que talvez houvesse algumas mudanças que permitissem que ele trabalhasse à distância, queríamos ver todas essas coisas, mas no fim não foi possível. Então a decisão foi só que ele se mudaria pra cá e graças a Deus o Otto foi gracioso o suficiente pra deixar o emprego dele e me deixar viver esse sonho também. Olha que bonitinho. Parabéns, Otto. Mas hoje ele trabalha na Equinor também? Não, ele neste momento está a fazer um novo mestrado. Foi muito complicado conseguir um emprego cá. Foi muito complicado mesmo. Ele já tinha feito um mestrado na Malásia, um MBA na Malásia, mas acabou fazendo um novo mestrado cá na Noruega. Ele está agora a fazer mestrado. Então você chegou onde você, né, tinha sonhado, né, desde lá, passou pelos processos, tudo, as coisas encaixando muito bem. Chega na Noruega, já está aí há 2 anos, vivendo na realidade norueguesa. Sim. Como que é uma moçambicana morando numa realidade norueguesa fria, chuvosa, cara, muito cara, interagindo com norte-europeus, né, que tem fama de ser frios, porque assim, até onde eu conheço, a cultura moçambicana é muito parecida com a brasileira, né, a gente tem essa coisa do fácil relacionamento, enfim, de boas amizades, de viver em grupo. Como que é estar no meio dos noruegueses e encarar essa realidade diferente, assim? O que foi mais chocante pra você chegando aí? Eu acho que eu tenho uma experiência um pouco diferente das outras pessoas, porque logo que eu vim, especialmente durante o estágio, eu me conectei a uma comunidade internacional muito grande. Então, eu já fui abraçada dessa forma e não houve aquele choque inicial de ter primeiro que formar relações com os noruegueses, que são realmente um bocadinho mais frios. Mas eu acho que, por exemplo, no local de trabalho, eles são muito, sei lá, eu acho que é uma cultura muito receptiva na Noruega. Por mais que a cultura do país seja mais fria, menos calorosa, etc., no trabalho, eles são mais receptivos. Eu tenho essa impressão que eles são mais receptivos. Eles são muito
muito mais pacientes para quem está a aprender. Eles estão dispostos a ajudar. Há tanta gente disposta a ajudar. Foi algo que me conquistou. No local de trabalho há muito disso, sim. Mas fora é muito mais complicado, porque os relacionamentos formados no trabalho não saem de lá. É, isso aí. Eles não misturam ambientes. Se eu conheço alguém do trabalho, nós não vamos encontrar em nenhum outro Essa lugar. pessoa é do trabalho. Exatamente. Se cruza na rua, só sorri. E talvez às vezes nem sorrir. Nem sorri. É mesmo? Às vezes não. Então é muito complicado nesse sentido, porque os relacionamentos são muito segregados. Então é trabalho, é escola, é o que quer que seja. Então diferentes ambientes têm diferentes pessoas. Então isso é um pouco difícil de lidar, mas eu tento levar algo que uma amiga minha, que ela é filha de uma brasileira com norueguês, e ela diz que a missão então é que nós sejamos isso. Se eles não fazem, nós vamos ter que fazer. Então se eles não vão te convidar para um encontro fora, então seja tu quem convida. Então, mas será que eles vão? Ou como que eles vão entender esse convite, assim? Como que eles vão receber esse convite? Com certeza com estranheza, mas como que eles vão reagir, né? Eu já percebi que as pessoas, todo mundo gosta de se sentir acolhido, todo mundo gosta de se sentir abraçado. Eu acho que mesmo os noruegueses são assim. Toda a interação que eu tive, que meio que quebrou essa barreira do trabalho, não necessariamente em termos de, vamos fazer coisas juntos, mas no trabalho eu me recordo de ter oferecido um presente a algumas pessoas do trabalho que é muito específico da minha cultura. E eu vi como eles ficaram felizes com isso, como eles se sentiram apreciados com esse um pequeno gesto. Não foi nada para mim, eu só pedi que a minha mãe comprasse, escrevi uma carta, aí coloquei naquilo, mas então eu tenho essa impressão que as pessoas recebem de uma forma mais positiva, apesar de eles serem mais fechados, mas eu acho que eles são tão abertos a isso também. Deixa eu perguntar uma coisa com relação ao trabalho. Você falou que eles são acolhedores no trabalho e tal, você se sente bem acolhida, mas em algum momento você se sentiu um pouco, não desvalorizada, mas assim, por ser de uma cultura diferente, pelos preconceitos que se tem com relação à África e tudo, você se sentiu alguma vez tendo que se provar mais para ter algum respeito lá dentro do seu conhecimento ou das suas habilidades? Ou a maneira de ver é diferente? De jeito nenhum, na verdade não. Ai, que bom. Eu sempre me senti super valorizada, super, eu senti, talvez seja, sei lá, eu não sei se é o meu líder, mas eu acho que é uma cultura do lugar em si, ou da empresa onde eu trabalho. Eu acho que é da cultura norueguesa. Pelas conversas que eu já tive com vários noruegueses ou gente que mora na Noruega, eles são acolhedores, eles são um pouco preconceituosos. Isso não quer dizer que eles vão te chamar pra casa deles, mas a sensação... Mas não é porque ela é moçambicana, é simplesmente porque são noruegueses, né? É, porque eles são noruegueses e eles vão se relacionar com os amigos da escola, com os amigos da infância, sim, com o grupo antigo, que eles carregam esse grupo pela vida toda. Exatamente. E eu acho que o idioma também traz um bocadinho dessa dificuldade, porque apesar de ser possível fazer tudo em inglês aqui, eu ainda não aprendi o idioma, infelizmente, mas espero um dia aprender. Mas eu acho que eles se sentem mais confortáveis sendo capazes de falar norueguês. Então, talvez isso também seja um bocadinho de uma barreira para criar essas amizades ou deixar as pessoas mais à vontade. Eu acho que o idioma também influencia um pouco nisso. Certamente. Agora, você falou que se conectou com uma comunidade internacional. Era cristã ou era expatriados que estavam trabalhando na Equinor? Os dois lados. A igreja, com certeza. Tu estiveste na BIC. Aquela é a minha pequena família na Noruega. Nós frequentamos 2 igrejas cá, mas eu sempre digo que eu não consigo nem imaginar ter que sair da Bergen International Church, porque aquela é a minha família cá. Tu viste como é uma igreja pequena, um grupo, não é um grupo gigante, assim. Eu acho que as pessoas pensam em igreja, talvez a gente espera números, mas é uma família, é a minha pequena família na Noruega. Ali 30, 40 pessoas de vários países diferentes se encontrando domingo à tarde pra louvar o Senhor, né? E ouvir a palavra. Realmente foi muito gostoso lá. Muita criança, foi interessante, porque eu preguei domingo de manhã numa igreja norueguesa, e lá nessa igreja não tinha nenhuma criança. Só tinham adultos e tinham 3 adolescentes que no dia que eu fui faltaram, mas no fim do dia eu encontrei uma das adolescentes. 0 crianças, há mais de ano não chega nenhuma criança lá. Aí eu fiquei assim, cara, o evangelho aqui na Noruega, né? Poxa. Aí eu fui à tarde pra igreja internacional. Quando eu vi, tava eu no colo com um bebezinho, filho de uma colombiana, batendo papo com os brasileiros, sudaneses, norueguês também frequentando, né? Então foi muito gostoso. Era um ambiente totalmente diferente. Come aqui, foi minha mãe que fez. Olha esse doce. Você vai gostar. Minha avó... É muito legal. Foi muito diferente a minha experiência nas 2 igrejas no mesmo dia. Uma igreja toda de adultos e senhorzinhos e a outra igreja aquela monte de criança, carrinho de bebê no fundo.
E o movimento acontecendo, e as pessoas andando, louvando. Foi muito legal. O pastor da igreja é de que país? É norueguês ele? Sim, ele é norueguês. Ele é norueguês, né? E o fato de você estar em Bergen é só uma coincidência mesmo, né? Porque a empresa está aí, que é onde está a sede da Tente também, e por isso acabou se conectando com o Steiner, né? Exatamente. Então, tem um negócio nessa igreja, Paulinho, que o Steiner me contou. Todos os membros da igreja já fizeram o Go Equipped. Ah, tá. E ela fez. Essa. Você já contou a história da sua fé, da sua carreira e tal. Agora eu quero saber quando é que chega à sua mente essa ideia de que você é uma fazedora de tendas. De que você saiu de Moçambique por um propósito, Deus estava conduzindo você pelos caminhos pra estar aí na Noruega. Quando é que você começou a ligar os pontos assim? Não, peraí, eu não tô aqui só por causa da minha profissão, não. Existem outras possibilidades aqui de eu compartilhar o amor de Jesus e tal. Como é que foi essa sua jornada? De certa forma, isso já começou antes mesmo de eu ter vindo pra cá. Como eu disse, eu morei na Malásia por 5 anos. E uma coisa que eu notei foi que a maioria é muçulmana. E existe uma questão que eu nunca levei a sério por ser estrangeira, que foi, nós não poderíamos livremente pregar o evangelho. Podemos sim pregar o evangelho, mas é perigoso para um muçulmano, por exemplo, converter-se ao cristianismo. Eles podem até ser presos, etc. Existe toda uma questão muito profunda na Malásia. Mas por eu ser estrangeira, eu pouco me importava com isso. Porque, de qualquer forma, eu posso ter aprendido isso, posso ter ouvido em algum lugar, mas por não ser daquele lugar, algumas vezes as regras, eu não vou dizer que as regras não se aplicam, porque eu acho que elas se aplicam, mas nós podemos usar um bocadinho da nossa ignorância. Então, eu sempre tive a impressão que, como estrangeiro no lugar, às vezes nós temos mais liberdade para falar da nossa fé e partilhar a nossa fé livremente. Então, já vi essa ciência um bocadinho por causa da experiência na Malásia. E antes de vir para cá, como eu disse, eu tive aquela convicção de que nós estaríamos cá, que Deus ia abrir essa porta na Ignore, mas eu sabia que não era abrir só uma porta para que eu viesse trabalhar cá, era uma porta para que de alguma forma eu fosse usada por Deus neste lugar. Então eu já vim para cá com isso no meu coração. Havia algo dentro de mim que dizia que não, eu não estou lá só para trabalhar e tal, mas é para levar Cristo de alguma forma. E eu acho que, mais uma vez, Go Equipped Course foi algo que só me trouxe de volta a isso e me lembrou que é preciso ser mais intencional sobre isso. Essa é a palavra-chave do curso. Ser intencional. Exatamente. Foram essas pequenas coisas de entender que, por exemplo, neste ambiente, falar sobre fé, até mesmo uma coisa tão pequena quanto dizer que a pessoa foi para a igreja, entre os noruegueses deve ser um pouco estranho. Eu acho que eles não têm essa liberdade para falar sobre a fé deles, porque, de certa forma, eu não sei, existe um estigma até para quem é cristão, mas eu já venho com isso e eu não preciso viver com essa mentalidade de que há um estigma, porque é o que eu sou, é quem eu sou, e não necessariamente sendo parte dessa cultura, eu não tenho isso para mim. Então é uma grande oportunidade que ninguém mais tem, os noruegueses não têm, mesmo aqueles que são cristãos aqui não têm essa oportunidade que eu tenho. Então eu acho que foi essas pequenas coisas que acabaram me fazendo lembrar que eu sou uma tent maker. Eu sou uma tent maker. E através da minha vida, do meu trabalho, de tudo, eu levo Cristo para todos os lugares. Muito bom. Muito legal, né? Muito legal. Agora, a gente tem uma visão romantizada, né, da Noruega, por ser algo, assim, um país muito distante, que a gente ouve falar muito pouco aqui no Brasil. Hoje mesmo eu vi o seu status do WhatsApp, Kátia, e você botou uma foto que você tirou da janela da sua casa, da aurora boreal, né? Então É mesmo? Assim? Assim, cara. Ok. Humilha. Isso. Essa é a época, não é? Eu acho que essa é a época que tem mais, né? Pois é. Aí a gente fica com essa visão romântica, mas você foi morar aí na Noruega. E eu tive uma experiência na Noruega, assim, sábado passado, né, 2 semanas atrás. Quando a gente saiu dessa celebração, eu voltei pra casa onde eu estava hospedado de trem. Então eu peguei um bondinho, depois peguei o trem porque eu tava em uma outra cidade. Então eu saí andando sábado à noite, eu e mais 2 amigos, um casal jovem, andando na rua no centro de Bergen, que é uma cidade linda, que tudo é seguro, que tudo é charmoso, que tudo é muito filme, assim, né? Lembra Suíça, aqueles negócios. Peguei o trem e fui. Eu vi uma Noruega assim, muita gente na rua, muita gente bebendo, muita gente fumando, gente brigando, gente jogando lixo na rua. Tipo, eu não sei como eles fazem a mágica de madrugada, que de manhã tá tudo lindo de novo. Mas eu vi assim, e eu sei que você andou passando uns perrengues aí na Noruega, né?
Que foi essa história que tava todo mundo comentando no dia que eu fui na sua igreja? Se a gente tinha que orar por você, que seu marido viajou e você ia ficar sozinho em casa. Então, pois é, depois de ter morado em Moçambique, Malásia, França, na Noruega, finalmente eu tive a experiência de ser assaltada em casa. Na Noruega? Exatamente. O termo é assaltada quando alguém invade a sua casa, como é que é? É isso. Se você não tivesse lá, era roubado. Ok, então fomos assaltados. No ano passado, setembro, outubro, nós estamos a descansar e de repente o Otton começou a ouvir um barulho da janela a ser quebrada. E era alguém a quebrar a janela da cozinha e entrou na nossa casa. A pessoa estava a tocar música, estava a falar e nós achamos que fosse um grupo. Quem que invade uma casa e toca música, volume super alto? Esses noruegueses não sabem nem ser bandido, né? Oh, meu Deus. Mas por causa disso, nós achamos que talvez a pessoa estivesse disposta a fazer qualquer coisa. Porque meio que dá uma imagem de que a pessoa não tem medo de nada. Então, invadiu a casa, levou o laptop. Mas vocês estavam em casa e essa pessoa entrou armada? Nessa altura nós estávamos no quarto, então não víamos nada. O que nós fizemos foi sentar por trás da porta, porque não estava trancada, sentar por trás da porta e só fechar a porta para que ninguém pudesse entrar no quarto. Enquanto isso, nós ligávamos para a polícia, fomos dando informação à polícia, etc., informando que alguém estava na nossa casa. Então nós não vimos isso tudo que estava acontecendo na sala e na cozinha. Só ouviram os barulhos. Só ouvimos. Então não fazíamos ideia de quantas pessoas já eram, se estavam armados, nós não fazíamos ideia. E quando é assim, eu acho que o medo só piora porque você imagina de tudo. Nós imaginamos que pudessem ser, dava muito medo mesmo. E a pessoa ainda foi lá para cima, onde moram os donos da casa que nós alugamos. Entrou lá também, tentou pegar algumas coisas, mas nesse momento a polícia chegou e encontrou a pessoa. E era, na verdade, um jovem que estava drogado. Ele estava completamente fora de si. Acho que nem é desta zona. A polícia falou que ele é de, sei lá, um lugar que fica 2 horas daqui. Nem é daqui, só que ele estava drogado e acabou se sentindo corajoso e invadiu a casa aqui. Meu Deus. E vocês recuperaram o que foi levado? Graças a Deus recuperamos tudo. Mas ficou o trauma. Então... E o trauma. Sim. Nem tudo são flores nessa vida tent making. Não. Infelizmente, a questão das drogas é uma coisa que é visível aqui, especialmente nessa área em que nós moramos. Nós vimos muitos jovens, não só jovens, mas pessoas mais crescidas, que têm alguns problemas com drogas e eles têm um centro de reabilitação aqui perto, então por isso nesta zona também acabam circulando. Não é uma zona perigosa, não, é tecnicamente muito segura, mas por causa daquele centro, alguns deles acabam se encontrando por aqui. E sua família de Moçambique, como é que tá? Assim, a relação. Você já sonhou em trazer sua mãe pra Noruega? Como que estão os planos? Gostaria muito que os nossos pais viessem para cá, mas neste momento nós não somos capazes de trazê-los. Financeiramente não dá, mas também nós moramos numa casa pequena e como se já estiveram cá, é caro, é bem caro. Se a gente tivesse que alugar um Airbnb ou algo assim, sairia muito caro, então ainda não dá para fazer isso. Então vamos ter que nos contentarem sermos nós a voltar para casa e visitar. Mas eu gostaria muito que eles viessem. Mas vocês vão lá com frequência? Ainda não. A primeira vez nós planeamos uma viagem no fim deste ano, em dezembro. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Voltamos por algumas semanas e passamos um tempo com eles. Mas você tem contato regular lá, porque a gente fez reunião com pastores de lá e, enfim, nesse nosso projeto aí de Tent Moçambique, você ainda está perto de lá, mesmo estando longe? Com certeza. Nós ainda estamos... nós ainda nos conectamos bastante com a igreja lá de casa e com a nossa família, com certeza, a todo momento. O WhatsApp tá aí para facilitar tudo. E a gente sempre pergunta, né? Quando não sai isso durante a conversa, a gente sempre termina perguntando sobre os planos para o futuro. Se o seu sonho era trabalhar nessa empresa, você está nela, está no país, né? Que tinha a ver com esse sonho. O que você pensa para o futuro? De levar a carreira por aí mesmo? Ou, sei lá, um dia voltar para Moçambique, levar um pouquinho dessa tecnologia que você tem aprendido, esse conhecimento? O que vocês pensam para o futuro? Talvez seja cedo para isso, mas acho que uma coisinha a gente sempre tem lá no fundo, né? O nosso desejo é, em algum momento, voltar para Moçambique. Eu gosto muito da Noruega. Nós gostamos muito da Noruega. Nós achamos que nós queremos ter os nossos filhos aqui, gostaríamos que eles crescessem aqui. Mas eu, pessoalmente, especialmente eu sinto que eu tenho uma responsabilidade com Moçambique. Eu não sei de onde isso vem. Eu realmente sinto que é algo que Deus colocou. Eu acho que Deus me colocou aqui por um tempinho, para fazer alguma coisa aqui por um tempo, mas também para me preparar para alguma coisa que está lá em Moçambique. E até é por isso que talvez eu sinto que essa chama da Tent Moçambique. Quando eu conheci o Steiner, o Otton disse que ele teve esse ímpeto quando conheceu o Steiner a primeira vez, mas ele não chegou a comentar comigo. Até que eu voltei a encontrar-me com o Steiner este ano e eu senti esse feeling de não, Tent Moçambique, e comentei com o Otton. Então eu sinto que existe algo lá em Moçambique também à espera de nós. Por enquanto nós gostaríamos de estar cá, mas eu sinto que em algum momento eu tenho que voltar e dar alguma coisa de volta para Moçambique. Eu tenho uma dívida com o meu país e eu também quero ser usada por Deus lá. Existe a indústria do petróleo lá
lá forte também? Eu não diria que já está muito forte, mas Moçambique é um país que tem muitas reservas de gás. Na África, não sei se está no top 5 ou top 3 de maiores reservas de gás. Então vai ter espaço. Vai ter espaço pra você trabalhar lá. É só não ter pressa. Que legal, que bonita a sua visão, Kátia. Muito legal você pensar nisso. De alguma maneira, né? Tudo que tá sendo feito na sua vida, inclusive com o investimento do governo de Moçambique, né? Seu primeiro estágio foi com o investimento deles. Você poder retornar isso de alguma maneira é um sonho muito bonito. Parabéns. E, Gustavo, Kátia conheceu Tent Making por causa da Tent, por causa do Go Equipped e por causa de todas as capacitações que a Tent oferece nesse aniversário de 25 anos da Tent. O que você tem pra trazer pra gente nesse episódio especial, Gustavo? Pois é, Paulinho, a gente tá muito animado. A turma aqui da Tent Brasil tá preparando algumas atividades agora pra também celebrar os 25 anos da Tent. A Tent comemora 25 anos exatamente em novembro. Só que o Steiner disse que em Bergen, em novembro, é muito frio, chuvoso e escuro. Então ele não quis comemorar no mês de novembro. Mas nós aqui da Tent Brasil, nós vamos comemorar a maneira brasileira, tendo o nosso Go Equipped lá em João Pessoa, na Paraíba. Então as inscrições já estão abertas. Esse ano a gente vai fazer em parceria com a Universidade Cidade Viva. Então a gente vai utilizar o campus universitário para fazer os nossos encontros. Vai ser bem legal, estamos animados. Estamos com uma turma do Go Experience em andamento. Agora, no dia que esse episódio está sendo publicado, a gente começou a turma do Go Experience. Se você quiser entrar, ainda dá tempo. Só tivemos uma aula. As aulas são gravadas e essas aulas acontecem às segundas-feiras à noite. Então dá para entrar, assistir a aula que já tivemos e pegar a partir da próxima. São 4 semanas estudando os fundamentos de fazedores de tendas. Esses são cursos que a gente já oferece há muito tempo e a gente está sonhando com novos cursos para o ano que vem. Temos oportunidades bem legais em andamento com algumas universidades e seminários aqui no Brasil. Então, para o ano que vem, a gente já tem em agosto, onde vai ser o próximo Go Equipped, mas eu só vou contar em dezembro. A gente já tem isso organizado, a gente tá crescendo, né? Virando gente grande, parando de organizar com 2 meses de antecedência e começando a trabalhar com 1 ano de antecedência. Então, temos oportunidades. Se vocês estão nos ouvindo e moram em outros países, nós vamos ter agora em outubro um Go Equipped nos Estados Unidos. Vamos ter em fevereiro outro Go Equipped nos Estados Unidos. Em maio vai ter Go Equipped em Bergen. Se vocês quiserem conhecer a Kátia, ela estará por lá. Vamos ter Go Equipped na Alemanha no começo do ano, na África do Sul, na Nigéria, no Canadá. Então a gente está cheio de projetos e lançando treinamentos em vários lugares do mundo. Então se você está nos ouvindo e fala assim, não, ir lá para João Pessoa vai dar muito trabalho. Eu moro aqui na Itália, eu moro no Canadá, enfim, eu moro na África, tem várias oportunidades. Agora no finalzinho de setembro tivemos Go Equipped no Quênia. Tem oportunidades acontecendo. Precisa seguir a gente no Instagram, @BrasilTent. Precisa acompanhar o nosso site e que lá tem todos os eventos, as inscrições. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Devemos lançar aí um evento online de comemoração dos 25 anos. Mas isso eu vou dar os detalhes no nosso próximo episódio. Vai ser lá no finalzinho de novembro. E lá também a gente anuncia o Go Equipped Moçambique, tá? Que está sendo preparado pela Kátia e pelo Otto. Trabalhando nisso. Acredito que um Go Experience Moçambique já saia logo, hein? Olha isso. Antes do Go Equipped. O Go Equipped vai exigir a gente ir lá, né? Então o Go Experience é capaz de sair já no começo do ano. Estamos trabalhando juntos. Muito bom conhecer sua história, Kátia. Muito legal ter essa história diferente aqui. Uma rota diferente, né? Que não saiu do Brasil dessa vez. Saiu de Moçambique e passou por outros países também, como outras histórias aqui também, né? Você não é a primeira convidada que teve outras paradas antes de chegar no país em que está, porque quando o bichinho morde, né? A gente começa a rodar pelo mundo. Quando o mundo fica pequeno, né? Quando a gente sai da barreira do nosso país, o mundo fica pequeno. É isso impressionante. Aí. Muito bom. Obrigado, Kátia, por esse tempo. Kátia. Foi muito legal. Não, muito obrigada por me receberem. Foi um prazer mesmo. Até o próximo então, Gustavo. Vamos correr atrás, né? Que a gente tem que achar esses tent makers aí pelo mundo. Pois é. Ai. Vamos ver se não tem angolano, português, né? Umas possibilidades aí. Ampliando nossos horizontes agora.